Bom dia, pessoal. A gente vai dar sequência, né? Desculpa, aqui não é capítulo 14, é 15, tá errado. Corrijam aí, por favor, que a gente vai ver sistema ósseo ou sistema esquelético. A gente vai ver um pouquinho a diferença de que é um ser vertebrado e um ser invertebrado. Vai falar um pouquinho do sistema ósseo, da função e da importância dele. E ele, junto com outros órgãos, formam o sistema esquelético. Vamos falar um pouquinho do esqueleto humano. E vamos classificar os ossos de acordo com algumas características. E a gente vai falar o que é uma fratura, né? Quando a gente tem um problema no osso. Então, a gente tem o osso ali, bonitinho, que tem a sua função, né? Vai agir com outros órgãos para a gente fazer o quê? Basicamente, se locomover, se movimentar. Só que existe uma relação entre os ossos, cálcio e sol. Por quê? O cálcio é um mineral que ajuda na formação dos ossos. Então, ele precisa chegar até os ossos, ou seja, precisa ser absorvido pelos ossos. Como é que se dá essa absorção? Essa absorção vai depender de uma vitamina chamada vitamina D. Tá, eu preciso de cálcio e vitamina D. Mas o que eu tenho que fazer para a gente ter vitamina D? Basicamente, a principal fonte de vitamina D é o sol. Por isso que médicos recomendam que crianças em desenvolvimento peguem sol em alguns períodos do dia, pela manhã basicamente, para que essa vitamina D, né, de dado, seja absorvida e o cálcio ajude na formação dos ossos. Então, por isso que é a relação do osso, do cálcio e do sol. O cálcio para ele entrar no osso depende da vitamina D, que vai depender do sol. E a osteoporose é uma condição, né, em que você geralmente tem a ver com envelhecimento, você tem uma produção ineficiente da vitamina D e os ossos vão perdendo cálcio. E aí você vai ter essa doença que os ossos vão ficando fracos, quebradiços. Então aqui um esqueleto, né, fazendo a movimentação dele, que é basicamente a função do sistema ósseo. Aqui é um vitamina D e o sol, 90% ele, como eu falei, a principal fonte é o sol, 90%, e os outros 10% é ingerido por alimentos. Quais alimentos que a gente vai encontrar? Ovos, peixes, leite, manteiga, alguns peixes, nem todos. O melhor horário para você pegar 10 às 15, ao menos 3 vezes por semana, por 20 minutos. Você deve expor uma parte e passar filtro solar, né, para você não ter grandes problemas também. Por exemplo, no rosto, né? E aí pega um pouquinho no braço ou nas pernas. Agora a gente vai trabalhar o primeiro módulo, primeira parte dessa aula. O que são seres invertebrados e vertebrados? Invertebrados não vão possuir ossos e por não possuírem ossos, eles vão ter poucos movimentos. Já os vertebrados vão possuir ossos e vão ter movimentos variados. Se a gente pensar aqui, insetos, na sua maioria, são invertebrados. Quando você vai matar um mosquito, ou sem querer ver uma mosca, eles parecem molengos. Por quê? Molengos que não possuem ossos. Quem dá resistência, uma estrutura bem firme, são os ossos. Aqui a gente vai ver um coelho, um porco, né? Acho que é um porco. Um flamingo, um pinguim, uma girafa. Então, se você for ver, são animais bem rígidos. Por quê? Porque tem ossos de esqueleto. Aqui entraria também os humanos, embora não esteja nessa foto. Então, seres humanos são vertebrados porque possuem ossos. E por possuírem ossos, eles têm movimentos variados. O coelho, eu sei que todo mundo conhece, é ótimo para saltar. Então, vamos falar um pouquinho do sistema ósseo, sua função e importância. Então, vai fazer a parte do sistema esquelético. O tecido conjuntivo ósseo é formado por células ósseas ricas em minerais, que é o que dá a resistência, a sustentação, mais fibras colágenas, que é o que vai ajudar na flexibilidade da coluna ou do esqueleto, basicamente. Principal função, movimentação e sustentação do corpo, como a gente está vendo o esqueletinho se movendo aí. Ajuda também na proteção de alguns órgãos, por exemplo, a caixa torácica, tórax, pulmões e coração, e o crânio, que ajuda a proteger o encéfalo. Além disso, uma função que não é dada a ele, mas é a ele que produz, é a produção de células sanguíneas, porque na parte interna do osso passa a medula óssea vermelha.
Além disso, armazena sais minerais, como cálcio e fósforo, que é o que vai ajudar a dar resistência no esqueleto, e gordura, que é armazenado na medula óssea amarela. O sistema esquelético, então, ele é formado pelo sistema ósseo, que são os ossos, músculos, articulações, ligamentos, tendões e cartilagem. Então, tudo isso faz com que nosso corpo se movimente e tenha movimentos variados. Então, vai ajudar na locomoção e movimentos do corpo, basicamente. Então, falando um pouquinho de cada item que eu falei. Tendões vão ligar os músculos, tá faltando esse aqui, desculpa, gente, aos ossos, né? A gente vai ver a foto. Ligamentos ligam um osso ao outro. Cartilagens vão proteger essas articulações, vão ficar em ossos de extremidades e que vai ter articulações. E as articulações vão unir essas cartilagens aos ossos. A gente vai encontrar em regiões que dobram, por exemplo, joelho, cotovelo, tudo que dobra vai ter uma articulação. Então, aqui, tendões liga um músculo ao osso, ligamento liga um osso a outro osso. Então, aqui eu tenho esse osso ligando a esse, aqui eu vou ter um ligamento. Parece uma cordinha. E aqui a gente vai ter uma articulação do joelho, né? E a cartilagem, ela fica na extremidade, ajudando a proteger esse osso e a movimentação, porque ela dá uma lubrificada e diminui o impacto do movimento desse joelho, por exemplo. Então, você tem aqui uma articulação do joelho, a cartilagem, né, na extremidade. Aqui a gente vê um tendão, que é o que liga um músculo a um osso. A gente só não vê um ligamento, né, que seria aqui, ligar um osso a outro osso. Então, basicamente, o esqueleto humano formado por 206 ossos. Durante o desenvolvimento que o embrião está lá no útero, o esqueleto é formado basicamente por cartilagens que vão sendo substituídas por minerais, como por exemplo o cálcio. E aí vai originar os ossos. Então, basicamente, você vai ter... Por isso que as crianças nascem com um esqueleto mais sensível, vamos dizer assim, mais apto a quebrar, por exemplo, porque tem poucos minerais. E à medida que vão se desenvolvendo, mais minerais vão sendo incorporados. Parte dos ossos. Nem todos os ossos vão ter essas duas partes, porque dependendo do tamanho não vai ter essas duas partes. Mas se a gente pensar num osso longo, como por exemplo o osso da perna aqui, ó, o fêmur, que é um osso bem longo, ele vai ter duas partes. Diáfise, que é a parte do meio, que a gente vai encontrar a medula óssea vermelha, a medula óssea amarela, e a epífise, que são as extremidades, ou seja, as pontas, onde a gente vai ver as cartilagens ali. Então, se a gente for ver aqui, ó, partes de um osso longo, epífise, né, que são as pontas, e no meio a diáfise. Aqui a gente vai ter medula óssea amarela e medula óssea vermelha na diáfise, passando aqui por dentro. E aqui tem um espaço chamado de cavidade medular. Então, a medula óssea vermelha vai ajudar na produção de células sanguíneas, qualquer célula sanguínea. E a medula óssea amarela vai ajudar no armazenamento de gordura, que é chamado de tutano. Então, em ossos longos de frango, se a gente for ver a parte ou de algum animal, a gordurinha, que é chamada de tutano, é medula óssea amarela. Então, diáfise fica no meio, nas pontas as epífises, que aqui na anatomia a gente fala que é proximal e distal, porque fica próximo de um osso e distante do outro, enfim. Então, epífise, pontas, diáfise, meio. Em relação aos ossos, eles podem ser classificados quanto ao formato e tamanho, que aí a gente vai ver esses cinco tipos. A gente vai ter ossos longos, que são mais compridos, normalmente presentes nos membros, né? Como eu falei, vai ter epífise e diáfise, ó. Ossos longos, vai ter diáfise e epífise. Tirando eles, os outros não vão ter. A gente vai ter, segundo tipo, curtos. A largura e o comprimento são proporcionais, né? Ou seja,
A largura horizontal e vertical são parecidos. Eles normalmente estão associados à absorção de impactos durante o movimento. E eles vão ajudar alguns tipos de movimento, como por exemplo, movimento de apreensão. Ele ajuda nesse movimento, ou alguns de caminhada. Você vai encontrar em ossos do punho, ossos dos pés, na patela, que é o ossinho do joelho, que ajuda a amortecer o movimento. Planos, eles são finos e resistentes, porque são formados por ossos esponjosos, ou seja, menos grossos, vamos dizer assim. A gente vai encontrar nos ossos do crânio, que é onde a gente vai ter o nosso cérebro, o externo, que é o músculo do peitoral, e a escápula, que é o músculo que fica entre os ombros. Irregulares, não tem formato nenhum, né? Sem forma definida. A gente vai ter esses tipos nas vértebras, mandíbula, cóccix e ossos temporais, que são os ossos da testa, né? E a gente tem outros tipos de ossos que não seguem nenhuma característica, que são os sesamoides, encontrados normalmente dentro de tendões, e eles ajudam a suportar grandes atritos e tensões, como por exemplo a patela. Ou seja, a patela ela tem duas classificações. Ela pode ser considerada um osso sesamoide, porque ela está dentro de um tendão, ou um osso curto, por ter largura e comprimentos proporcionais. Então, aqui cada osso longo, que é do braço, ó, do ombro até seu antebraço, do húmero, ó. Depois olhem vocês, seu húmero de vocês é um osso longo. Normalmente a gente vai encontrar em membros. Outro osso longo, o fêmur, que é esse grandão aqui da perna. Ossos curtos, a gente vai encontrar nas mãos, né? Trapezoide, carpo, que é o dos dedos, ossos curtos. Ossos planos, que são finos, a gente vai ter o externo, que é o que eu falei, é o músculo do peito. Escápula, que é o músculo que passa aqui, ó, entre os ombros. Osso irregular, a gente vai encontrar as vértebras, ó, que protegem a nossa coluna vertebral, passando aqui no meio. E o osso sesamoide, como por exemplo a patela, que fica na frente do nosso joelho. Ele ajuda a amortecer a queda, por exemplo. A gente pode classificar os ossos também quanto à localização. O esqueleto em axial, que fica mais na parte do meio do corpo, e apendicular, que fica nas extremidades. Então, quem forma o esqueleto axial? Os ossos da cabeça, da coluna vertebral, costelas externas. Então, é como se a gente pegasse um ser humano e pegasse esse pedaço aqui, osso da cabeça, coluna, costela externa. Peguei tronco e cabeça, e a parte do meio. A função normalmente vai ser proteger os órgãos internos. Tá faltando um monte de S, porque eu tô fazendo aula à noite e eu não tô enxergando direito, então tem um monte de erro de digitação. Corrijam aí, por favor. Órgãos internos. Então, basicamente, é cabeça e tórax, né? Esqueleto apendicular tem a ver com os membros, ou a parte que encaixa nos membros. Então, ossos dos membros, cintura escapular, que nada mais é que o ombro, né, onde vai encaixar seu osso dos membros, e cintura pélvica, que é o quadril. Então, aqui, se a gente pegar o esqueleto, é isso tudo aqui. Ó. A parte vermelha é o esqueleto axial, então eu separei a parte vermelha, desencaixei, axial. A cabeça, tórax, né, que é a coluna, externo, e aqui a gente vai ter o apendicular, que são os membros, a parte da cintura escapular e a parte da cintura pélvica. Então, membros, cintura pélvica e cintura escapular. Então, é fácil, não tem mistério. Tá, e agora a gente vai falar de fratura. O que é fratura? Brinquei, caí, quebrei um osso, por exemplo. Quando eu quebro um osso, isso é chamado de fratura. Aqui a gente vai ver, ó, um osso quebrado no meio, né, de membro, que quebrou o meio. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar quebrado? Não, o corpo vai regenerar, porque os ossos, eles têm essa capacidade. Porém, é um processo lento e controlado, que dependendo do tamanho da fratura, pode demorar meses até.
dependendo da idade também. Então, o que vai acontecer? Quebrei um osso, o que a gente vai ter? Você vai ter restos de sangue e ossos, pedacinhos de ossos que foram quebrados, fragmentos ósseos. Aí você vai formar um hematoma. Quando você quebra, forma um hematoma, que é um local de inchaço, que nada mais é o acúmulo do sangue e dos fragmentos ósseos. Primeira coisa que vai acontecer. Aí tem umas células no osso chamado de osteoclastos, que vai fazer a limpeza deles. Vai absorver, né? Vai remover um processo chamado de fagocitose, que nada mais é que uma limpeza. Uma vez que ele limpou, essa parte vai ficar tranquila, né? Não tem sujeira, para ser regenerada. E aí, ou reconstruída. Essa parte que foi quebrada vai haver regeneração. Você vai ter outras células que vão formar tecidos ósseos, começar a formação dos tecidos ósseos. E aí você vai ter a regeneração dessa parte quebrada e a ossificação desse tecido. Por que ossificação? Vai ter a absorção de minerais, porque o tecido ósseo vai sendo formado. O osso é formado por minerais. E por fim, uma vez que já ossificou, ou seja, entrou cálcio, não tem nada sujo, formou tecido de cicatriz, você vai formar o calo ósseo com tecido ósseo primário, ou seja, aqui você vai ter um montinho chamado de calo ósseo, que indica que houve uma regeneração do teu osso. Então, é basicamente isso. Acumula sangue em pequenos pedaços, porque rompeu, dentro do osso tem sangue, e aí vem uma célula especial do osso, limpa, esse pedaço fica apto para cicatrizar, regenera, entra cálcio, minerais, ossifica e forma o calo ósseo ou tecido ósseo primário, que é um osso regenerado. Então, basicamente é isso, gente. Teve uma pequena falha aqui, vou tentar abrir de novo. Meu PowerPoint está com problema também. Então, a gente vai ter as atividades para vocês fazerem, que são os testes, e as atividades finais que eu vou colocar no mural, as questões que vocês precisam resolver. Então, qualquer dúvida é só me procurar durante a semana no Classroom, e a gente vai ter as aulas também online para poder tirar as dúvidas. Então, uma boa semana de aula a todos.